Irmãos, essa aqui é a visão cristã, uma forma bem resumida de Gênesis e Apocalipse. Qual é a nossa missão nesse mundo? E nós estamos estudando isso ao longo do tempo aqui, desde janeiro desse ano. E terminando esse estudo, nós vamos entrar uma questão assim, de como o cristão se comporta na sociedade, qual é a marca de uma igreja reformada, a marca de uma igreja presbiteriana. Por quê, irmãos? Porque nós estamos vindo de vários contextos. Por causa da... Eu conheço um pouco assim de cada um de vocês. O contexto histórico de onde a gente veio, a gente precisa reforçar alguns ensinos. Então, eu sei que tem presbiterianos aqui, né, de raiz, às vezes pessoas que nasceram na igreja presbiteriana, mas a gente vai precisar elucidar alguns pontos. Por exemplo, eleição e predestinação. É uma marca muito forte da nossa igreja. E aí eu sempre digo de eleição e predestinação o seguinte: olha, você pode não conseguir compreender ela mentalmente, plenamente, mas você não pode dizer que ela não está nas escrituras. Por isso muitas igrejas não pregam esses textos, fogem desses textos, porque querem de certa forma fazer uma vista grossa, né? Mas a gente não pode fazer isso com a palavra de Deus. A gente tem que, lembre-se, sempre aquilo que Paulo fala, né? De pregar todo o desígnio de Deus. E desse pregar todo o desígnio de Deus, envolve que Deus é amor? Claro, Deus é amor. Mas Deus também é um justo juiz. Tem pregador de uma nota só, você já viu? Aquele pregador que só prega sobre o juízo. Você é um pecador, você vai para o inferno, arrependa-se. Essa é a mensagem bíblica. Mas não é só isso que a Bíblia diz. Já tem outros pregadores que falam assim: Deus é amor, Deus te ama, Deus é misericordioso. Claro, Deus também é. Mas a gente tem que pregar todo o desígnio da palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, ok? Então, a predestinação é um desses textos que a gente precisa enfatizar. Quer ver outro tema que talvez muitos não saibam? Por que a gente batiza crianças? A gente vai precisar aprender sobre esse tema também. Qual é a forma de governo que o sistema presbiteriano tem? Batismo por aspersão. Por que a gente usa pouca água? E a questão que é só o símbolo, não é a quantidade de água que vai fazer um batismo ser mais válido ou não. As pessoas não entendem isso, né? Ele acha que porque tem muita água, o batismo é mais válido, mais espiritual. Não. Nós estamos batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o símbolo é água, amém. A quantidade de água ali não vai fazer diferença, mas a gente precisa explicar isso para as pessoas. Então, dentro da identidade presbiteriana, reformada, nós vamos avançar nesse tema depois dessa série de pregações que dá desde janeiro, ok? Então, desde janeiro a gente vem pregando isso que está na sua mão. E aí, eu quero enfatizar basicamente hoje o estudo de Efésios, capítulo de número 2. Abra a palavra do Senhor aí, em Efésios, capítulo de número 2. A gente vai ler do verso 1 ao 6. Efésios, capítulo de número 2, versos de 1 a 6. Todos abriram? Diz assim a palavra do Senhor: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós, todos, andávamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com o que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Até aqui a leitura da Bíblia. Vamos orar pedindo a direção do Espírito de Deus nesta manhã. Espírito Santo, estamos aqui diante da Tua santa presença. Espírito Santo, que Tu apliques esta palavra a cada coração, de acordo com a necessidade, de acordo com aquilo que necessitam ouvir esta manhã. Que Tu mesmo possa aplicar essa palavra que é santa, poderosa, verdadeira em nossas vidas.
nós suplicamos que a tua bênção, o teu amor e a tua santidade esteja entre nós. E invocamos o teu nome, ó Filho de Deus, como Criador de todas as coisas, como Rei do universo. O Deus Filho, que por meio dele todas as coisas vieram à existência, conforme o texto de Colossenses e do Evangelho de João. Obrigado por nesta manhã desfrutarmos desse privilégio de cultuar a Ti mesmo, para a honra e glória do Teu nome, é o que nós oramos. Amém. Irmãos, dentro desse estudo que nós temos, que você tem em suas mãos, nós estamos quase no final dele e estamos falando da luta contra os nossos inimigos. Se você pegar aí, os nossos inimigos está em Efésios capítulo 2 e eles são 3. E nós lemos aqui nesse texto, é interessante que a Bíblia fala de 3 inimigos ao longo de toda a mensagem, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos esses 3 inimigos combatendo a vida do cristão. E é interessante que esse texto de Efésios engloba esses 3 inimigos do crente no mesmo texto. Veja comigo. Por exemplo, quando ele fala no verso 2, vocês andavam no outro tempo segundo o curso deste mundo. O mundo aqui não é o mundo criado, não é a natureza, não são os pássaros, rios, mas o mundo aqui é o curso deste mundo, é o curso deste século, é o nosso inimigo. Nós andávamos segundo o curso deste mundo. Mas outro inimigo também, ele cita segundo o curso deste mundo e segundo também o príncipe da potestade do ar. Na verdade, aqui está falando do próprio Satanás, do diabo, da serpente, o nosso inimigo também. E por fim, ele cita o terceiro inimigo no verso 3, quando ele fala que andávamos também no passado segundo as inclinações da nossa carne. É interessante que nesse texto de Efésios, capítulo 2, ele pega e reúne os nossos 3 inimigos ao longo de toda a Bíblia, citado apenas nesses versos lidos. E imagine, irmãos, que nós estamos exatamente perseverando contra esses inimigos. Eu lembro, por exemplo, de um filme quando a gente assiste e não há mais esperança. Eu desafio você a investir um tempo na sua vida a assistir um filme chamado O Invencível. É um filme muito bom. Mostra um prisioneiro de guerra americano. Ele é capturado pelo exército japonês. Tem todo um contexto anterior. Mas nessa captura ele começa então a tentar sobreviver com aquele exército diante das maldades do exército japonês. E chega um momento do filme que parece que ele vai ceder, parece que ele vai morrer, mas o filme torna-se exatamente esse nome, Invencível, por causa da perseverança daquele soldado americano, que estava sendo perseguido de forma pontual por causa de um comandante ali do exército japonês. E nesse filme ele sofre muito, e parecia impossível, irmão, sair dali vivo. Então eles estavam sem esperança. Assim como nós estávamos escravos, presos a 3 inimigos que pareciam não mais ter esperança de libertação. A gente andava no curso desse mundo, a gente era opresso por Satanás e a gente fazia as vontades da nossa carne. E esses 3 inimigos nos subjugavam ao ponto da gente praticamente morrer, não só espiritualmente, porque a gente já estava morto, mas literalmente. Quantas pessoas não morreram exatamente por causa desses inimigos? Mas Deus nos resgata. Onde tudo parecia ser impossível, Deus vai lá, como esse resgate aqui desse avião de guerra que passa sobrevoando aquele campo de concentração ali japonês, mostrando a vitória. E a vitória veio dos céus, a vitória veio do alto, assim como naquele filme, a nossa vitória também veio por meio de Cristo Jesus. E dessas situações improváveis, a gente vê, por exemplo, também em Ezequiel capítulo 37, naquele vale de ossos secos. A gente vê, na verdade, que o profeta via aquela questão como impossível também de ser resolvida, assim como talvez a ressurreição de Lázaro. E se você pega esse filme, O Invencível, se você pega o Vale de Ossos Secos, se você pega a ressurreição de Lázaro, você acharia impossível aquelas coisas acontecer. E talvez, irmãos, muitos lá fora pode parecer impossível viver essa situação, é impossível ser liberto deste mal. Mas onde parece impossível, Deus, na verdade, se manifesta. E esse texto de Efésios capítulo 2 é exatamente essa improvável acontecendo, onde Cristo vem nos resgatar dessas escravidões, desses inimigos que tanto aprisionava a nossa vida. Essa carta de Paulo,
escrita à igreja de Éfeso, ele está preso em Roma e é provavelmente ali o ano de 60 a 62. E é interessante que, ao contrário das cartas de Corinto, por exemplo, essa carta de Éfeso, ela não é repleta de correções. Ela, na verdade, fala como uma espécie de inário da glória de Deus, a manifestação de como Deus pode esplandecer essa glória, torná-la mais reluzente e mais vívida a cada um de nós. Portanto, nesse capítulo de número 2, nós vemos essa ação sobre os nossos inimigos. Como Cristo, por meio da cruz, vence esses 3 inimigos. E a condição do homem era essa, nos versos de 1 a 3, como a gente leu: mortos os delitos e pecados. E o termo grego aqui significa não doente e fraco, mas significa literalmente sem vida. E aqui eu gosto sempre de usar aquela ilustração. Para alguém que está morto, você dá uma aspirina para essa pessoa? Para alguém que está morto, você dá um Dorflex? Não. Só a ressurreição é capaz de transformar aquela pessoa. Mortos em nossos próprios pecados, escravos do pecado, da carne, do mundo, de Satanás, enfim, andando segundo o curso desse mundo, o príncipe da potestade do ar, como filhos dessa ira. Irmãos, isso aqui é mais ou menos como um prisioneiro ali no corredor da morte. Um prisioneiro que não pode mais escapar. Um prisioneiro que está fadado a viver a morte, literalmente, diante dos seus olhos. E aquela intervenção divina nos tira desse curso. Ele não fala isso? Segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo as inclinações da carne. Pois é, nós estávamos exatamente nesse corredor. Mas Cristo intervém, como ele diz no texto, sendo rico em misericórdia, por causa desse grande amor que nos amou. Irmãos, essa intervenção de Deus fala de riqueza e de misericórdia, ou seja, uma compaixão ativa para alguém que não merecia, para alguém que, na verdade, estava completamente nesse caminho de morte. Mas também fala desse grande amor, o amor ágape ou agape, dependendo como algumas pessoas fazem a ênfase, mas desse amor incondicional, que não é mérito meu nem seu, mas de Deus apenas. Então ele nos dá vida juntamente com Cristo. E qual que é o novo status do crente hoje? É exatamente isso: nós ressuscitamos juntamente com Ele. Já parou para pensar nisso? E eu falo isso com uma certa ênfase. O mesmo poder que Deus atuou para ressuscitar Jesus dentre os mortos, Ele também te ressuscita espiritualmente. Então você acha que tinha muito poder ali na ressurreição de Jesus? Pois é, foi o poder de Deus operando para que você também fosse ressuscitado, experimentando essa nova vida em Cristo. E aqui, irmãos, eu quero já entrar para esses apontamentos dos nossos 3 inimigos, começando pela carne. A carne é um desses 3 inimigos, e do qual nós precisamos compreender, irmãos, nós não temos meio termo com nenhum destes inimigos. A carne é um inimigo que parece um leão. Um leão que quanto mais você alimenta, mais forte ele vai ficar. A carne, se você não cortar aquele mal pela raiz, ela vai brotar frutos. E como diz aquela passagem, onde a gente vê o fruto do Espírito e as obras da carne, a gente poderia, na verdade, fazer uma comparação entre esses frutos que são manifestados. E a carne, eu costumo dizer como ilustração, como uma casa muito linda. Imagine que você compra uma bela casa, num condomínio fechado, um sobrado belíssimo. E lá nessa casa, o corretor diz: ó, essa casa é completamente sua, mas o vendedor que vendeu ela deixou esse prego aqui. E esse prego é do ex-dono da casa. E aí você pode pensar assim: nossa, mas eu comprei essa casa maravilhosa e só tem um prego aqui na sala? Ah, pode deixar para o ex-dono, esse prego não vai fazer diferença nenhuma. Então, de repente, você sim, nasceu de novo, nasceu em Cristo Jesus, mas tem um prego ali de pendurado na sala. E de alguma maneira, aquele prego, o ex-dono chega lá e de pendura naquele prego uma carniça. Fala assim: não, mas essa casa é minha. Não, mas esse prego aqui você está deixando para mim. Esse prego aqui, você está alimentando esse prego. E ao deixar aquele prego de pendurado na sala, é como se aquele ex-dono vai de pendurando todo tipo de mau cheiro, produzindo podridão. E você já não consegue mais ficar dentro daquela casa, porque a casa é muito bonita, a casa é bela, mas você deixou aquele prego. A carne seria isso, um alimento
que se você der ela vai se fortalecendo cada dia mais e ela vai transformando aquilo ali como uma espécie de força, ao ponto, na verdade, você não suportar mais aquilo ali. E a carne, irmãos, na verdade, é o termo sarx, que não está dizendo o corpo físico. A carne aqui não é essa matéria que nós temos aí, mas aquela inclinação desde Adão, aquela inclinação que, na verdade, nós lutamos contra. Como Paulo diz em Romanos 7,18, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E essa carne que é traiçoeira, que está dentro de cada um de nós, é esse inimigo interno. Se o Satanás é um inimigo espiritual, se o mundo é um inimigo externo, a carne é um inimigo interior. Aquilo que, na verdade, Lutero fala quando ele, no seu batismo, diz, não sei se foi no batismo, no ato batismal dele ou se pós-batismo, o fato é que Lutero diz, o velho homem morre com o batismo, mas esse velho homem sabia nadar, então ele quer remar novamente para sobreviver. Calvino escreve nas Institutas, por exemplo, que por carne entendo não apenas os apetites grosseiros, mas tudo que é contrário às coisas de Deus. Russell Shedd também ressalta que a carne é traiçoeira porque está dentro de nós. E diferente do mundo e do diabo, é algo que você luta interiormente. Você já viu, se você tivesse um inimigo externo, será um bandido, um ladrão, alguma coisa que você está lutando externamente, você talvez saberia como neutralizar, mudaria de cidade, contrataria um segurança, pediria para a polícia prender. Mas esse inimigo interno que é a nossa carne, a gente vai lutar para o resto da vida. E é um combate eterno, claro, até Jesus voltar, até você ressuscitar dentre os mortos, até o dia que você morrer. Mas enquanto você tem vida, você vai ter que combater esse inimigo. É uma luta constante. Por isso o mundo, a carne, o diabo, irmãos, são os nossos inimigos. E nós não estamos aqui num grande parque de diversões. Nós estamos aqui nessa luta constante contra a nossa carne. Essa carne, na verdade, é a manifestação de toda desordem, de tudo aquilo que é manifesto contrário à palavra de Deus, de tudo aquilo que não expressa a sua santidade, um desejo que é contrário àquilo que é a vontade do Senhor para nossas vidas. Por exemplo, você pode estar irado e você luta contra a ira. E a ira é um desejo da carne que se manifesta constantemente, que você tem que lutar contra aquilo. Você não é uma pessoa impaciente, você luta constantemente contra a ira e você às vezes tem que segurar a sua língua para não falar coisas duras para a esposa, para o filho, no trabalho, na sociedade. Mas o desejo da carne também brota quando de repente você quer cobiçar um bem material que não é seu. Você desejaria tanto ter aquele carro, aquela casa, mas você internamente sabe que é um desejo da sua carne e você tem que combater aquilo, porque se você não combate aquilo, o que vai acontecer? Você vai se parecer com mais um do seu inimigo, que é o mundo. Então você vai ter que trabalhar mais, você vai ter que ganhar mais dinheiro para suprir aquela cobiça. Mas não só a cobiça, a ira, mas por que não, irmãos, as questões sexuais. Eu sei que quando a gente fala de desordem, de manifestação, de vontades contrárias à palavra de Deus e à sua santidade, a gente sempre pensa na área sexual, talvez por ser mais evidente. Mas a gente não pode excluir ela, é verdade, porque no mundo lá fora, a nossa cobiça por uma questão carnal, sexual, é também imensamente forte. A gente sempre fala daquela tríade, né, do homem, que é o sexo, dinheiro e poder. Ou seja, o homem, de alguma maneira, a sua carne se manifesta sempre para essa tríade maligna, mundana, secular, que é tanto carnal, tanto diabólica, quanto mundana. Já parou pensar que essa tríade manifesta nos três inimigos nossos? Mas eu não só falo disso, mas eu também falo do orgulho, que também é um aspecto da carne. Ou quem sabe, talvez da sua vaidade. Irmãos, nós poderíamos listar e pregar cada um desses itens de forma detalhada aqui. Nós precisaríamos de uma série de pregações, mas eu cansaria você não apenas de listar, mas de detalhar cada um dos aspectos da obra desse nosso inimigo. E você vai lutar contra esse inimigo. E essa luta, irmãos, é um processo. Por isso que eu chamo sempre você à perseverança.
Você não pode estar aqui na igreja e falar assim: pastor, eu cansei de lutar contra a carne, o diabo e o mundo, eu vou embora. Quando você diz isso, na verdade, você desistiu da sua própria vida cristã. Vou dar um exemplo, por exemplo, de alguns irmãos que lutavam, por exemplo, contra o pecado do homossexualismo. Irmãos que se converteram a Cristo Jesus, irmãos que amam a Deus, mas que lutavam contra o pecado da homossexualidade. Enquanto você está lutando, mostra que você está vivo para a batalha. Enquanto você luta contra isso, você está mostrando vida, que está vivo, e é isso mesmo. A sua luta nunca vai acabar no sentido desses 3 inimigos. Portanto, continue perseverando, porque o dia que você falar assim: pastor, eu não quero mais lutar contra esses inimigos, significa que você cedeu a estes inimigos. Você cedeu à pressão do mundo, você cedeu às artimanhas do diabo, e você cedeu às vontades da sua carne. Portanto, irmãos, os reformadores e puritanos viam a carne como um grande inimigo perigoso dentro de nós. Conflitos que brotam contra a palavra de Deus. Por isso você não sai, irmãos, fazendo os desejos da sua carne, porque se você fizer isso, você vai se autodestruir, você vai mostrar que não nasceu de novo, você vai mostrar que na verdade está cedendo a essas pressões. Mas tem uma frase que dizia o seguinte, de um grande homem de Deus: olhei para mim mesmo e vi que era impossível salvar-me. Olhei para Cristo e vi que era impossível perdê-lo. Não é interessante isso? Olhei para mim, vi que era impossível salvar-me. Olhei para Cristo e vi que era impossível perdê-lo. Mas Paulo descreve, irmãos, essa guerra interior como obras da carne lá em Gálatas, desse conflito contra as coisas do Espírito. Ele diz no verso 16 do capítulo 5: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Irmãos, aqui vem aquela famosa frase: se você segue os desejos do seu coração, você vai se auto-sabotar, você vai se autodestruir. É mais ou menos aquela pessoa, né, que sabe que a bebida faz mal, sabe que o cigarro faz mal, mas insiste em ceder àquela pressão de uma vontade carnal mesmo. Mas é aquela bomba relógio que ele está satisfazendo a carne dele, mas está se autodestruindo. Ou aquela pessoa que come chocolate demais, que sabe que faz mal, mas a diabetes dela continua aumentando, ela continua com triglicérides altos, ela está ruim da sua saúde, mas ela continua comendo aquilo, então ela sabe que está caminhando para a morte, de forma mais talvez acelerada. Ou seja, irmãos, ceder às obras da carne é exatamente isso. E quais são essas obras? É citado no mesmo texto de Gálatas capítulo 5, mas a partir do verso 19. Quando ele diz: as obras da carne são conhecidas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Portanto, quando você tem inveja de alguém, eu já citei para vocês numa pregação lá atrás sobre a questão da inveja, a inveja é uma obra da carne. Você queria ter filhos como aquele casal tem, você queria ter a beleza daquela mulher, você queria ter, sei lá, o sucesso acadêmico daquela outra pessoa, um certo tipo de inveja. Por isso que não existe aquela história de santificar pecados. Eu estou com a inveja santa. Não existe isso. Se é inveja, é pecado. Se é inveja, é obra da carne, e você não deve alimentar. Então, pare com essas frases aí mundanas, malignas, inveja santa. Não existe isso. Não existe adultério santo. Não existe impureza da carne santa. E a Bíblia afirma no final do verso 21, aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Portanto, se você vive na prática de alguma dessas imoralidades, de alguns desses desejos carnais, saiba que você não herdará o reino. Lutero chamava a vida cristã daquela simultaneamente justo e simultaneamente também pecador. Um crente que é declarado justo em Cristo Jesus, é claro, ele foi salvo, mas infelizmente ele ainda carrega essa natureza pecaminosa que de vez em quando quer se manifestar, e você precisa então subjugar aquele desejo. Calvino viu o cristão como alguém que na verdade numa batalha contínua contra a corrupção
que habita nele. John Owen dizia o seguinte: o pecado nunca é menos atrativo, porque parece estar adormecido. Quanto mais tranquilo estiver, mais pronto ele está para dar o bote, como a serpente. Portanto, você e eu temos que sempre estar preparados para essa batalha. A vida não é um parque de diversões, irmãos. A vida não é no sentido de a gente sentar numa rede, tomar uma água de coco e achar que as coisas vão fluir até o dia que eu morrer ou o dia que Jesus voltar. Não, essa luta contínua é por toda a vida. E você deve buscar forças, renovar o seu ânimo, renovar a sua perseverança, se você estiver cansado. Pastor, eu estou cansado da batalha. Pois então vai buscar renovo, irmão. Pastor, eu estou cansado de lutar contra o meu pecado. Pois busque então ânimo, forças, renovo em Cristo Jesus. Porque é no Espírito de Deus, é na cruz de Cristo que nós vamos poder ter a vitória sobre a carne. E essa luta contínua, irmãos, por toda a nossa vida, envolve aquela palavra perseverança do que eu falei para vocês. Essa palavra, que é muito conhecida na sociedade, é não muito praticada pela sociedade. Imagine uma sociedade que entende essa palavra, já ouviu essa palavra, mas não vive ela. O crente está assim hoje. Crente quer tudo no estalar de dedos. Por isso que tem muitas igrejas cheias. Pregação do coach. Deus, eu quero para amanhã minha bênção, eu quero para amanhã aquilo. A internet alimenta essa instantaneidade em nós e nós acabamos não perseverando. Mas, irmãos, a carne não é neutra, ela sempre vai conspirar contra o espírito. E eu volto a reafirmar para vocês, aquele leão acorrentado. Quanto mais você alimentar, mais forte ele estará. Quanto menos comida você der ao leão, mais fraco ele estará. Um leão bem alimentado pode fugir daquelas correntes. Um leão forte, fortalecido, bem instruído, alimentado, ele vai romper aquelas correntes. Vai parecer como uma espécie de fio de nylon para ele. Mas um leão fraco, um leão magricelo, um leão debilitado, ele não vai ter forças para romper aquelas correntes. Portanto, o caminho da mortificação da carne, irmãos, passa na verdade pela graça e pela cruz de Cristo. Somente pelo Espírito Santo de Deus habitando em nós e nós fortalecendo esse Espírito, nós conseguiremos vencer isso. Não é na força do seu braço, não é pelo meio do pensamento positivo, do tipo eu vou vencer esse pecado, eu vou vencer isso. Não, irmãos, é fortalecendo o Espírito Santo de Deus habitando em você. Colossenses capítulo 3, verso 5 está escrito: fazei morrer, pois, os membros da vossa natureza terrena. O primeiro aspecto que você precisa entender para a mortificação da carne é essa luta de fazê-la morrer. Mas como, irmãos? Através de revestir-se do novo homem, da sua nova criatura, pelos meios de graça. E aqui eu volto a enfatizar aquilo que talvez você já ouve em quase toda a pregação: palavra, oração, sacramentos, disciplina eclesiástica, jejum, comunhão dos santos. Estes são os meios de graça para vencer a nossa carne. Mas também andando na dependência do Espírito. Irmãos, você tem uma nova identidade. Gálatas 5:24, os que são de Cristo crucificaram a carne. A sua carne está na cruz. A gente falou de que Deus exerceu um poder para nos ressuscitar dentre os mortos, mas essa ressurreição a partir do momento que a sua carne está crucificada ali na cruz, as suas vontades. Por isso, irmãos, a carne é essa árvore de raízes profundas. E a cada dia a gente precisa cortar aqueles brotos. Está nascendo um broto? Corta ele. Nasceu mais um broto? Corta. Corta cada broto dessa carne que está ali conseguindo penetrar no nosso coração. E Cristo, irmãos, como esse vencedor da carne, mostra alguém que venceu toda e qualquer tentação da carne. Cristo, na verdade, assume o seu aspecto humano, mas sem pecado, condenando essa carne na cruz do Calvário. Portanto, olhe para Cristo. A carne é vencida, não pelo seu eu, mas por Cristo Jesus na cruz. Amém? Nosso primeiro inimigo, a carne. Mas também nós lemos aqui o nosso segundo inimigo, o diabo, o príncipe da potestade do ar. A tradição reformada, irmãos, trata então o diabo com muita seriedade. Eu vejo que talvez no nosso meio reformado, a gente, nesse desejo de não querer parecer com as igrejas neopentecostais, a gente vai para um outro extremo. Por exemplo, há
sistema de batalha espiritual. Isso ficou muito famoso aí na década de 80 e 90, onde pessoas no nosso país falavam de mapa espiritual, de guerra de batalha espiritual, então falava de domínios territoriais, falava de como você deveria combater e aquilo que a gente chama da teologia, né, da batalha espiritual. E talvez por a gente não querer ser parecido com esse grupo, a gente talvez ignora Satanás. Ou talvez porque a gente não quer falar da teologia da prosperidade, a gente não fala hora nenhuma sobre o cristão e o dinheiro. Mas o fato é, irmãos, que os reformadores não tratavam assim. Os reformadores sempre tratou o diabo como algo sério, mas que Cristo triunfou sobre Satanás na cruz. Portanto, não se trata de forças iguais. Você já viu aquele, é tipo um meme, né, uma charge, onde Jesus está tendo uma queda de braço com Satanás. Já viram esse meme? É uma espécie de uma charge. E ali, né, Jesus está ali fazendo uma queda de braço com o diabo. Essa não é a visão bíblica. Satanás é um ser criado. Satanás é uma criatura. Portanto, Cristo Jesus é infinitamente mais poderoso do que toda a criação, do que toda criatura. Portanto, Satanás não está lutando no pé de igualdade com Jesus de maneira alguma. A Bíblia apresenta sim Satanás como alguém real, é verdade. A Bíblia apresenta Satanás como alguém astuto, como inimigo do povo de Deus, mas que essa batalha já foi vencida por meio de Cristo Jesus. Portanto, se você não está em Cristo, é claro que você vai ser derrotado por Satanás, porque ele sim tem algum poder, sim, ele exerce algum tipo de autoridade no mundo espiritual, é verdade, mas em Cristo nós somos vencedores. Mas quem está fora de Cristo, irmãos, padece na mão do diabo. Quem está fora de Cristo está sim aprisionado a esse inimigo que exerce um poder sobre essas vidas. Portanto, existe sim uma realidade da guerra espiritual. Então, negar a existência do diabo é um equívoco, ou ignorá-lo. Lutero, inclusive, falava dessa constante luta ao ponto de dizer: o diabo é o macaco de Deus, sempre tentando imitá-lo, mas nunca e jamais sem ser soberano. Satanás é um ser, portanto, criado, limitado, não onipotente. Satanás não tem a capacidade de ler a nossa mente, ok? Isso é importante. Tem gente que acha que Satanás tem a capacidade de sondar a nossa mente, o nosso coração, mas ele não é capaz disso, só Deus pode fazer isso. Satanás está debaixo da soberania de Deus, conforme a gente lê nos primeiros capítulos do livro de Jó. Satanás usa do engano, acusação, tentação como arma para essas suas artimanhas. Satanás, então, irmãos, na verdade, eu gostei dessa ilustração, ele é uma espécie de um pescador. E como um pescador, ele sabe usar cada tipo de isca para cada tipo de crente. Satanás então vai lançar um tipo de isca que vai te pescar. Satanás sabe os seus pontos fracos, aquilo que você é mais tendenciado a desagradar a Deus e a desobedecer a sua lei, então ele lança uma isca. E como esse pescador, então, ele vai se encaixando de acordo com a fraqueza, então ele oferece as tentações necessárias para aquela pessoa. Tem gente que é mais inclinada ao dinheiro, ao amor ao dinheiro. Tem gente que é inclinada mais à questão sexual. Tem gente que é inclinado mais à questão de poder, status, fama, e assim ele vai lançando as suas iscas. Mas 1 Pedro capítulo 5, versos 8 e 9, resume o que nós temos que fazer. Sede sóbrios e vigilante. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para quem devorar. Resisti-lhe firmemente na fé. Irmãos, o diabo é esse leão, diferente do leão da tribo de Judá. Esse leão que fica percorrendo ao nosso derredor. Esse leão, na verdade, quer abalar a fé do crente. Esse leão que, na verdade, quer trazer desânimo espiritual, enfraquecendo o crente pela dor, fazendo tentações diretas através de prazeres e atalhos proibidos pela palavra, ou através do engano intelectual, como falsas doutrinas, o relativismo moral, ou, na verdade, o ateísmo. Há muitos aspectos do qual Satanás vai usar isso, mas o que ele faz, irmãos? Ele é o nosso acusador, aquele que vai acusar. Portanto, você está aqui no culto, ou você está em casa, ou na rua, Satanás lança um dardo inflamado na sua mente,
algo que você não quer pensar. Eu já citei isso aqui em outras pregações, mas cabe a gente fazer uma repetição. Esse dardo inflamado vem sobre a sua mente, do qual você não quer. E o que a Bíblia diz para que a gente faça? A gente precisa do escudo da fé. O escudo da fé vai apagar esse dardo inflamado. O que é o dardo inflamado? Imagine você está jogando aqueles dardos, né? Igual a gente vê que tem aquele alvo e você joga o dardo. E na ponta daquele dardo tem uma chama, tem um fogo. E quando ele cai na sua mente, você não pode impedir que ele venha. Você não pode impedir que um pensamento ruim venha. Mas você pode impedir dele prosperar, dele crescer, dele avançar. E como que isso é feito? Pela fé. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se você não está cheio da palavra de Deus, como é que você vai apagar o dardo inflamado do maligno? Você não vai apagar pelo meio do pensamento positivo. Eu não quero esse pensamento, eu não quero esse pensamento. É assim, irmãos? Não. Se você não está cheio da palavra de Deus, você não vai ter o escudo da fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Portanto, se você não está cheio da Bíblia, não está cheio da palavra, como você vai apagar esse dardo inflamado do maligno? Não tem como. Mas na perspectiva de Cristo, Cristo venceu Satanás, Colossenses capítulo 2. Cristo limita o diabo, Apocalipse capítulo 20. E Cristo nos dá armas eficazes, Efésios capítulo 6. Portanto, nessa batalha espiritual, Cristo vence o diabo. Mas nós precisamos usar esses armamentos. Lembra em Efésios capítulo 6, quando fala da armadura do crente? As estratégias do inimigo, irmãos, segundo os reformadores, destacava na verdade que o diabo, ele quer nos atacar principalmente na área espiritual e moral. Por exemplo, ele traz um engano da dúvida. Foi o primeiro pecado do homem. O homem teve dúvidas se obedeceria a Deus ou à voz do diabo. O primeiro pecado humano, na verdade, que eu gosto de dizer, não é o da desobediência. A desobediência é uma consequência do pecado. O primeiro pecado nasce da incredulidade. Adão e Eva preferiram acreditar no que a serpente falou do que acreditar no que Deus falou. E o que separa o homem de Deus, irmão, senão a incredulidade? Os que creem em Cristo Jesus estarão salvos. Os que não creem em Cristo Jesus estarão condenados. A mesma incredulidade que separou o homem de Deus no Éden é a mesma incredulidade que separa o homem hoje de Deus. Portanto, a dúvida é uma das principais armas do diabo. E como é que ele começa com a dúvida? Você não é filho de Deus? Por que você está passando por isso? Você não é filho de Deus? Por que você não vence esse pecado? Você não é filho de Deus? Por que você está em depressão? Você não é filho de Deus? Por que essa doença não é curada? Por que seu pai não se converte? Por que seu marido não volta? Por que seu filho dá tanto trabalho? De alguma maneira, Satanás vai lançando esses dardos da dúvida no nosso coração, na nossa mente. E se nós não tivermos o escudo da fé, irmãos, essas dúvidas irão crescer. Mas Satanás não apenas é o acusador, esse enganador que lança dúvidas, mas ele também lança culpa. Satanás quer roubar a paz do crente. Satanás, toda vez que a gente peca e falha, ele quer roubar a paz do crente, trazendo culpa, remorso, acusação, roubando a sua alegria de viver em Cristo. E quantos crentes não estão desanimados pela vida cristã por causa da culpa? Pastor, eu não vou nem orar. Eu pequei. Mas é justamente porque você pecou, você precisa correr para Deus e não de Deus. Não foi isso que Adão fez? Adão, quando ele peca, ele não vai se esconder? Ele não correu para Deus, ele correu de Deus, tentando se esconder. Mas o acusador quer lançar essa culpa constante, roubando a paz e a alegria do crente. Quanto crente talvez não está enclausurado na sua casa agora, que não está fazendo parte do culto, porque está lá preso na culpa. Satanás roubou a alegria dele. Mas Satanás não apenas traz o engano, deturpando a verdade, não apenas traz essa acusação, dúvidas, mas também traz a tentação. E a tentação tem a ver exatamente explorar desejos que não é a vontade de Deus. Explorar desejos, na verdade, na nossa mente, no nosso coração, fazendo com que a nossa carne brote, fazendo com que a gente olhe para o mundo e imite o mundo. Está vendo que os três inimigos estão sempre trabalhando em conjunto? Um nunca está isolado do outro. Satanás lança uma tentação para estimular a sua carne. Satanás lança uma tentação para você querer copiar o mundo. Os três inimigos andam alimentando o outro.
Portanto, essa tentação de explorar os desejos pecaminosos é a nossa tendência de desobedecer, desonrar a palavra de Deus. Mas por fim, Satanás também não apenas traz o engano doutrinário por meio dessa incredulidade, a dúvida, da acusação e da tentação, mas também da perseguição. Irmãos, Satanás vai usar sim, como ele usou no passado, a perseguição para os crentes. Ele vai usar assim, de alguma maneira, os governos e sistemas do mundo, e aí volta a dizer um outro inimigo, para tentar atrapalhar o crescimento da igreja, para tentar atrapalhar o seu crescimento cristão, para tentar de alguma maneira te oprimir, para tentar, na verdade, te seduzir. E quais são as armas do cristão contra o diabo, irmãos? Basicamente, Efésios capítulo 6, versos 10 a 18, quando fala da armadura do crente. Cinto da verdade, couraça da justiça, escudo da fé, capacete da salvação, espada do Espírito, oração. Leia Efésios capítulo 6. Mas não só Efésios capítulo 6, mas Tiago capítulo 4, verso 7, nos dá outra pista de sujeitarmos a Deus e resistir ao diabo. Irmãos, a gente sempre fala de resistir ao diabo, mas você esquece da sua sujeição a Deus. Portanto, um grande erro do cristão é subestimar ou superestimar o poder do diabo. Você não deve fazer nenhuma coisa e nem outra. Você não deve achar que o diabo não tem poder algum, não tem tipo de autoridade nenhuma no mundo espiritual, mas você também não deve superestimar o poder de Satanás. Portanto, não subestime o seu inimigo, não superestime ele. Não despreze essas batalhas espirituais. Amém? Bom, vamos passar para o nosso último inimigo. Eu teria mais coisas para dizer sobre o diabo, mas precisamos avançar. O mundo. O mundo também é citado aqui em Efésios capítulo 2, quando ele diz, no verso de número 2, nos quais vocês andavam no outro tempo segundo o curso deste mundo. Irmãos, na visão reformada, a guerra contra o mundo foi entendida como uma batalha central exterior à vida do crente. Diferente da carne, como a gente falou, um inimigo interno, e diferente do diabo, aquela luta espiritual, o mundo é esse inimigo manifestado de forma visível. E eu volto a dizer, eu não estou dizendo das questões criadas. O mundo aqui não é a criação de Deus. O mundo é esse sistema maligno que é contrário à vontade de Deus. Daqui, meus irmãos, desse sistema externo, hostil à palavra de Deus, eu creio que virá assim como um instrumento do anticristo. O que é o número 666, senão o homem completamente homem? O homem separado e independente de Deus. O 666, na verdade, irmãos, que é uma marca que fala de mãos e fronte da testa, não significa um chip na sua mão, um chip na sua testa. Significa, na verdade, a forma de pensar como o mundo e a forma de agir como o mundo. Mãos e cabeça, mente e ação. Portanto, o 666 está na fronte, na cabeça das pessoas, na forma como elas pensam e na forma como elas agem, suas mãos, suas obras. Esse mundo vai nos pressionar a agir como ele quer. Portanto, as redes sociais, então, vai te pressionar a vestir aquela roupa curta. As redes sociais vai te pressionar a você, mulher, usar roupas inadequadas na praia. O mundo vai te pressionar a você buscar só o dinheiro, o status, essa questão de ficar por si só. O mundo vai te pressionar a você ter um corpo belo, a você ter muito dinheiro, a você ter poder. E a gente está cedendo às vezes a essas pressões mundanas. Esse inimigo nosso, irmão, chamado mundo, tem pressionado a gente. Irmãos, alguém ajuda lá, tem uma criança chorando. Fernando, ajuda a gente lá, por gentileza. Vê quem tem uma criança lá chorando. Obrigado, irmãos. O mundo está nos pressionando a agir contrário à palavra de Deus. E a palavra mundo aqui, irmãos, que existe várias vertentes no Novo Testamento, você tem que saber distinguir quando ela está falando desse mundo, desse sistema secular. E essa palavra, na verdade, não é a criação ordenada por Deus, conforme João capítulo 1. Não é a humanidade que Deus amou na sua criação, conforme João capítulo 3. Mas é um sistema que está em rebelião contra Deus, este citado aqui em Efésios capítulo 2. Mas não só lá em João capítulo 2, 1 João capítulo 2, por exemplo. É o conjunto de valores, é a filosofia, é o estilo de vida contrário ao senhorio de Cristo.
E Jesus nos adverte que no mundo nós teremos aflições, mas que os discípulos não pertenceriam a este mundo. E essa tensão entre o crente e o mundo, ela vai ser sempre conflitante, porque o mundo quer agora estar num barzinho, quer estar agora num clube, quer estar agora de alguma maneira não buscando ao Senhor. E nós vamos ser tendenciados a isso, nós vamos ser pressionados. Mas você vai para a igreja hoje é domingo, um sol tão bonito, vamos fazer outra coisa. O mundo, na verdade, irmãos, que vai pressionar o cristão numa ordem cultural, política, filosófica e moral contrária à palavra de Deus. Portanto, essa ordem da cultura, quando a gente fala muito de cultura, né? As culturas, irmãos, são pecaminosas, são manifestadas pelo pecado. O que é não senão a nossa cultura do carnaval manifestada pelo pecado? O que é não senão as culturas europeias, como celebrações da morte, ou nos Estados Unidos, como Halloween? São culturas permeadas por coisas ruins, por coisas que não manifestam a palavra de Deus. Portanto, nós somos contra a cultura, em alguma maneira. E eu quis explicar para vocês aqui aquela vez sobre, por exemplo, por que a gente é adepto a algumas questões culturais e outras não. Por exemplo, o Natal. O Natal é um aspecto cultural da nossa cultura, mas que aponta para o nascimento de Cristo. Ok, vamos culturalmente celebrar o Natal lá por volta do dia 25 de dezembro. Culturalmente nós temos ali, né, após 40 dias do carnaval, se eu não me engano, a Páscoa. Então, culturalmente é comemorada a Páscoa, mas não da maneira cultural como o mundo fala, de ovos, de chocolate, de coelho. Mas vamos corrigir a cultura. Ou, por fim, quando a gente fala de outras culturas do Brasil, de alguma maneira geral. Mas o mundo também, politicamente, vai nos pressionar de alguma maneira a ceder. Irmãos, a idolatria política hoje é muito forte, né? Nós temos uma tendência sempre de ir para um dos dois extremos, mas o fato é que a Bíblia não é de direita, não é de esquerda, mas ela tem aspectos que na verdade não se encaixam em nenhum aspecto político hoje regente no mundo. Mas não só isso, a filosofia e a moralidade, quando a gente vai por esses aspectos e as nuances dessas correntes filosóficas que são anticristãs. Portanto, irmãos, a Bíblia diz: não ame o mundo, porque se você amar o mundo, necessariamente, a Bíblia diz necessariamente, como correspondente, como algo automático, se você ama o mundo, você é inimigo de Deus. Não tem como você ser amigo de Deus e do mundo ao mesmo tempo. Não tem como você servir esses dois senhores. Calvino dizia o seguinte, irmãos: o mundo é como um mar agitado que tenta nos arrastar para longe de Cristo. Calvino também falava que esse mundo atual é um grande teatro que quer enganar o crente, que quer desvirtuar a visão do crente, que quer deixar com que o crente deixe de olhar para Cristo e olhe só para essa terra, finque as suas raízes aqui. O mundo quer que você crave a sua tenda, as suas estacas neste mundo e pensar somente nele. Mas nós devemos confrontar o mundo com a palavra de Deus, com sobriedade, disciplina e foco. Aqui eu gosto muito daquela parábola, né? Uma historinha que diz o seguinte: onde que os barcos são formados, irmãos? Na ilustração. Os barcos são criados e formados em terra firme. Quando você vê um grande navio sendo construído, você não vê ele sendo construído lá na água. Você não vê um barco sendo construído em alto mar. Os barcos são construídos em terra firme. Mas depois dele pronto, depois dele acabado, faz sentido um barco estar em terra firme, irmãos? Faz sentido um barco estar lá, não no rio, não no mar, não no lago? Não faz sentido. O barco foi criado para estar lá. É assim o crente. O crente deve estar neste mundo, mas não pertencer ao mundo. Quando a água começa a entrar no barco, alguma coisa está errada. Portanto, o mundo, que é a água, não deve entrar dentro do barco, mas você estará lá nesse barco, você estará lá neste mundo, nessas águas mundanas. Mas você não pode permitir que a água do mundo entre dentro do seu barco, porque ele vai afundar. Portanto, você como crente, só faz sentido, não aqui dentro dessas quatro paredes apenas. É uma parte da sua vida você estar aqui. É uma parte da sua vida você ser instruído aqui na palavra de Deus. É uma parte da sua vida você estar aqui neste momento para ser alimentado. Mas quando você sair lá para fora, quando você colocar o seu barco no mundo, vamos assim dizer, você vai navegar pelo mundo, mas não permitir que essa água do mundo entre
por aquele barco. Lutero, na verdade, via o mundo como uma sociedade dominada pela injustiça, onde o evangelho é desprezado. Em um de seus sermões, ele dizia o seguinte: o mundo não é amigo da fé. Ele sempre será hostil à palavra de Deus, pois o mundo não suporta perder a sua própria glória. O mundo não suporta dividir a glória com Deus. O mundo quer as suas glórias pessoais. Por isso ele acreditava então que constantemente, irmãos, nós não podemos perder a glória de Cristo, essa confiança em Cristo Jesus. E a sua luta, irmãos, é contra a cultura, é contra este mundo. Você é contracultural. O mundo vai te oferecer aplausos, o mundo vai te oferecer poderes e prazeres, mas nós vamos estar contra esses aplausos, poderes e prazeres. Por quê? Porque há uma pressão. Há uma pressão para você agir como o mundo. Há uma pressão para você estar bem com todo mundo, para você rir das piadinhas maldosas, fazer aquela carinha engraçada, né? Ah, essa piadinha mundana aí é legal. O mundo te pressiona para você agir politicamente correto, para você dizer coisas contrárias à palavra de Deus. O mundo vai nos pressionar como a igreja deve agir. Olha, hoje a moda é pintar a igreja de preto, então vamos todo mundo pintar a parede de preto da igreja. O mundo nos pressiona. O mundo nos pressiona a agir como ele na forma de vestir, de vir para a igreja. O mundo nos pressiona da forma como a gente deve se comportar como culto e como templo. O mundo está nos pressionando constantemente. E aqui em Goiânia, pasme, uma igreja transformou-se quase num tipo de pub, onde tinham festas regadas a um drink não alcoólico, onde na verdade havia um tipo de festa de balada quase como um show do Gustavo Lima. Não estou exagerando, e eu não estou usando de hipérbole, estou usando um fato real. Eu sempre digo que a hipérbole pode macular a sua história. Quando você usa o hipérbole, de repente pode tirar a verdade que você está dizendo, e eu não estou exagerando. De fato, ela parecia um show do Gustavo Lima. Mas essa pressão, irmãos, para a gente ceder e ser igual ao mundo, vai nos fazer exatamente dizer de que lado você está. Você é amigo de Deus ou amigo do seu próprio inimigo? E como resistir, irmãos, às tentações do mundo, à pressão do mundo? Primeiro, Romanos capítulo 12, verso 2, renovando a sua mente. O cristão vence o mundo renovando a sua mente, transformando a mente pela palavra de Deus. Essa é a primeira estratégia para vencer o mundo. A segunda estratégia está em Hebreus capítulo 11, verso 13, quando fala da consciência de peregrino. Nós só estamos de passagem neste mundo. Este mundo não é o nosso ponto final, não é a nossa estação de descida. Nós temos que ter a consciência de que estamos aqui apenas como peregrinos, como andarilhos, como alguém de passagem. Aqui não é a nossa pátria. Você vence então o mundo renovando a mente pela palavra, tendo a consciência de peregrino, vivendo também uma prática de santidade. Sabe como é que é a forma de você protestar contra o mundo? Vivendo contrário a ele, uma vida santa. Um viver como alguém sacerdócio real, como diz 1 Pedro capítulo 2, verso 9, um povo separado, exclusivo de Deus. Amém? Eu vou concluir aqui, também teremos mais coisas a avançar, mas a gente precisa ter um momento da ceia. Eu quero dar uma conclusão geral sobre as batalhas contra os nossos três inimigos. Irmãos, o cristão trava 3 frentes simultâneas. Você viu quando tem uma batalha, uma guerra, né? Tem o pessoal que vai pelo ar, tem o pessoal que vai pelo mar e tem o pessoal que vai por terra. 3 frentes. Pois é, o cristão é isso. O cristão trabalha nas 3 frentes contra os inimigos: a carne, o diabo e o mundo. O mundo vai tentar moldar a sua mente, uma pressão externa. A carne vai tentar te corromper internamente, conforme o seu coração. E o diabo, na verdade, vai tentar destruir a sua fé e a confiança em Cristo Jesus. Mas por meio de Cristo, todos os 3 inimigos foram vencidos. Por meio de Cristo, na verdade, já venceu a carne, o diabo e o mundo. E Cristo como o general que conduz o nosso exército. Cristo como aquele general que conduz cada uma das suas ovelhas e dos seus soldados. Na verdade, ele trará vitória contra esses inimigos. Jesus venceu o mundo vivendo contra a cultura. Jesus vence a carne vivendo em perfeita santidade. Jesus vence o diabo esmagando a sua cabeça na cruz do Calvário. Portanto, a certeza da nossa vitória
é o nosso general que nos conduz. Quanto mais cheio do Espírito Santo, quanto mais olhos em Cristo, mais vitória você terá sobre esses 3 inimigos. Amém? Vamos orar?